Se você é fã de Quilos Mortais, sabe que muitas vezes é difícil não se envolver emocionalmente com a jornada dos participantes. No entanto, alguns desses pacientes chamaram a atenção dos espectadores por suas escolhas e atitudes consideradas, no mínimo, surpreendentes. E é justamente sobre esses pacientes mais sem noção que vamos falar hoje. Então, prepare-se para relembrar alguns dos momentos mais absurdos e bizarros do programa Quilos Mortais. Mas antes, já capricha com seu gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Dory era mãe de 2 filhos, Daniel, fruto de um relacionamento anterior, e Lando, de seu atual marido. Como seu parceiro trabalhava a maior parte do tempo, ela se encarregava da maioria das tarefas relacionadas aos cuidados com as crianças. Além disso, Daniel sofria de paralisia cerebral e precisava de cuidados especiais, algo que apenas Dory sabia como fazer. A situação já era bem desafiadora, mas ela ainda enfrentava outro problema: seu peso. Em certo momento, ela até teve dificuldades para passar pela porta do mercado com o carrinho elétrico, devido ao seu tamanho. O Dr. Now, especialista em obesidade, deu uma bela bronca na paciente por conta de sua alimentação baseada em fast food. Além disso, o médico chegou até a orientá-la a seguir uma dieta baseada no seu quadro de saúde. Porém, Dory não seguiu a dieta como deveria fazer. Ela mesma admitiu ter trapaceado em alguns momentos, comendo besteiras como batata frita. Dory era o tipo de paciente que gostava de dar desculpas. Ela disse que precisava fazer de 2 a 3 tipos de refeições em sua casa, para os filhos, para o marido e para ela mesma. Por causa disso, às vezes acabava comendo a mesma refeição que fazia para o marido, por exemplo, que tinha muito mais caloria. Não foi à toa que no primeiro mês a paciente só perdeu 2 quilos. Quando tentou se explicar para o médico, sua situação piorou ainda mais. Dory gaguejou o tempo todo tentando arranjar desculpas e mentindo quando dizia que não tinha comido nada demais. Dr. Now sugeriu que ela fosse internada e colocada sob uma dieta controlada, pois sabia que caso ela voltasse para casa, as coisas só iriam piorar. No entanto, Dory teve alguns problemas com seu filho e acabou ficando um tempo sem aparecer na clínica. A irmã de Dory parecia muito irritada quando via a falta de compromisso da paciente, ainda mais quando ela percebeu que Dory tinha ganhado peso nos dias que faltou nas consultas com o Dr. Now. Elas acabaram discutindo, pois Dory continuou dando desculpas para convencer a irmã de que estava certa e que tinha seus motivos. Sua irmã ficou ainda mais pistola quando Dory recebeu 3 caixas de pizzas e ofereceu para ela. Ela estava extremamente irritada com a Dory por estar comendo pizza, e a desculpa da paciente era que eles tinham que jantar alguma coisa. Para piorar ainda mais, Dory disse que Landon precisava comer, mas sua irmã reforça que desde já ele deveria aprender hábitos alimentares saudáveis. Infelizmente, Dory nem ligou para sua irmã naquele momento e se convenceu de que estava tomando as atitudes corretas. Aliás, eu podia pegar essa pizza e jogar pela janela agora mesmo. Eu tô muito brava. Bom, nós temos que jantar alguma coisa. Isso aqui tá te matando. Isso aqui tá te matando. Isso tá te matando. Na terceira temporada, vimos que Marla McCants contava com a ajuda de suas 3 filhas para facilitar sua rotina. No entanto, Marla tinha um problema. Ela era viciada em comer besteiras. A mulher não resistia às tentações de fast food, salgadinhos e outras comidas, que sabia que faziam mal para ela e para sua família. Ela pedia para suas filhas comprarem esses alimentos e, embora elas pudessem recusar, Marla parecia colocar uma pressão sobre elas para fazer o que ela queria. Mesmo sendo a mãe, a paciente agia de forma um pouco mimada, sem perceber o quanto isso afetava a sua família. Marla teve uma jornada e tanto até chegar em Houston, passando por uma série de perrengues que a levaram a ser internada e até mesmo a correr o risco de morte.
Mas, como uma verdadeira guerreira, ela se recuperou e ficou sob dieta durante a sua internação. Só que, olha só, a comida não estava lá essas coisas, e Marla não ficava nem um pouco feliz com o que recebia. Teve um dia que ela até fez cara feia para a enfermeira quando viu que o peixe não estava legal. Marla não parecia muito disposta a colaborar com a equipe de fisioterapia, que chegou até a sua sala para uma sessão de exercícios. Ela estava distraída em seu notebook, ignorando a presença dos profissionais e se recusando a começar a terapia. Apesar da insistência dos fisioterapeutas, Marla continuou firme em sua decisão, mostrando um certo desdém. A paciente acreditava que os profissionais tinham que esperar o tempo dela, mas a verdade é que ela não queria fazer o esforço necessário para realizar a fisioterapia. Sua filha, que estava presente na sala, até olhou para a situação e abaixou a cabeça sem dizer nada. No entanto, depois que os profissionais saíram, as duas tiveram uma breve discussão, pois Sierra queria que ela se esforçasse mais, enquanto Marla continuava se fazendo de vítima. Bem, mesmo depois que fez a cirurgia bariátrica e se recuperou totalmente, Marla recusava se levantar. Em certo momento, Dr. Nall deu a ela a última chance para fazer um esforço. Mas, enquanto ele falava, a paciente se manteve calada com a cara de sarcasmo. Quando Sierra tentou convencê-la, ela acabou encostando a mão na mãe. A paciente repetiu as palavras "não toque em mim" algumas vezes para a própria filha. Por isso, não é à toa que Marla certamente está na lista dos pacientes mais sem noção do programa. Mãe, não vai falar nada? Mãe, qual é? É só você ficar de pé. Não toque em mim. Como assim não tocar? Não seja teimosa, vai. Não toque em mim, tá? Lisa sempre teve dificuldades em manter uma dieta saudável e equilibrada. No começo, ela tentou se convencer de que poderia seguir um plano alimentar saudável, mas logo percebeu que não seria tão fácil quanto imaginava. Mesmo assim, ela não desistiu totalmente e decidiu que precisava de ajuda. Infelizmente, Randy, seu namorado, não ajudava muito nessa questão. Ele continuava comprando alimentos nada saudáveis para Lisa, como cereais açucarados, pizzas congeladas, salgadinhos e doces, mesmo sabendo que ela estava tentando mudar seus hábitos alimentares. Lisa sempre estava adiando o início da dieta e mentia para si mesma, dizendo que conseguiria seguir o plano mais tarde. Ela também tentou procurar ajuda na clínica do Dr. Nall, mas acabou desistindo da fisioterapia várias vezes. A paciente era um tipo de mentirosa compulsiva. Quando recebeu as orientações de perda de peso via e-mail, ela disse que entendeu tudo o que o médico queria. Mas algumas semanas depois, quando ele retornou o contato, Lisa disse que não tinha entendido direito. Porém, Dr. Nall logo entendeu de cara que ela estava fingindo e a repreendeu. Outra mentira da paciente foi quando ela recebeu a nutricionista em sua casa. A mesma perguntou se o Dr. Nall havia lhe passado as orientações necessárias. Porém, Lisa se vitimizou e disse que Dr. Nall não tinha lhe passado nada, além de um monte de grosserias. Lisa está na lista dos pacientes que mais irritaram os espectadores, que a chamam de mentirosa, manipuladora, mal educada e insuportável. Lisa, isso é porque você tem medo de receber ajuda? Eu quero que fique longe de mim. Tá. Some daqui, tá? E nunca mais apareça aqui na minha casa. Tá entendendo? Maya parecia muito dependente do seu namorado Christian, pois mesmo ele sendo rude com ela diversas vezes durante o programa, a paciente não conseguiu fazer com que ele a respeitasse. Durante as consultas com o Dr. Nall, Maya demonstrava pouca segurança ao justificar suas atitudes inadequadas, dando a impressão de estar inventando desculpas. Mas um dos momentos mais marcantes dessa paciente foi quando ela e Christian tinham ido a uma consulta de retorno. Eles estavam brigados, pois Christian queria voltar para Portland e estava claramente incomodado de morar em Houston. Na consulta, o clima esquentou de vez, pois Maya tinha regredido em sua dieta e começou a culpar Christian por isso. Mas ele nem ligou, apenas a ignorou na maior parte do tempo.
Em certo momento, Maya perdeu o controle e começou a chorar. Nisso, ela ligou para a mãe e disse que Christian estava estragando tudo. Nesse momento, Christian se levantou e disse que ia embora. Foi uma verdadeira confusão. E mesmo Christian conversando com a mãe de Maya no celular, ele se recusou a ajudar e foi embora. Maya passou a maior parte do programa levando más respostas e sendo ignorada pelo namorado. O casal acabou se separando e essa foi uma decisão dele. Mãe, o Christian tá estragando tudo no consultório do médico. Chega, eu vou embora. Não acredito que tá fazendo isso comigo, Christian! Durante o programa, Kinney chegou a afirmar que ninguém se metia com ela. A mulher evitava assumir seus erros e não gostava de admitir quando estava errada. Mesmo tendo influenciado os demais membros de sua casa a adotarem péssimos hábitos alimentares, ela negou sua culpa até o fim, mesmo quando acusada pelo Dr. Now. A mulher claramente não gostava de ser contrariada pelo médico, tentando se defender e até fazendo caretas. Então, Dr. Now deu a ela a meta de perder pelo menos 34 quilos em um mês, mas Kinney perdeu apenas 9. Mesmo assim, não gostou quando o cirurgião a corrigiu. Quando o Dr. Now perguntou a ela o que tinha acontecido, ela fez careta e claramente ficou pensando em uma desculpa. Mas, no fim, inventou alguma coisa e disse que não tinha conseguido seguir a dieta muito bem. Kinney foi sarcástica o tempo todo e se irritava quando o Dr. Now a corrigia. Em certo momento, ele até perguntou se a paciente queria mesmo mudar sua vida. Ironicamente, ela respondeu que se não quisesse, ela não estaria ali. Foi principalmente por conta desse sarcasmo e ironia que o público ficou tão irritado com a paciente. Mas e aí, o que você achou desse pessoal? E qual deles você achou mais sem noção? Comenta aqui embaixo. Se curtiu esse conteúdo e chegou até aqui, deixe um eu fiquei, e depois eu vou te agradecer lá no seu comentário, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.